Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para mais um conteúdo do nono ano. Desta vez, nosso último conteúdo para a última avaliação. Infelizmente, as coisas não aconteceram, pelo menos como eu havia planejado. Queria ter trabalhado mais com vocês, mais conteúdos, né, de uma forma bem mais dinâmica. Mas, infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade nesse ano, né? Então, fica aqui a minha... Assim, de certa forma, nós temos que ser gratos porque estamos vivos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste. Pelo menos o professor, ele sente muito isso porque ele gostaria de contribuir um pouco mais. Embora a gente sabe, né, que tem a dificuldade da turma, que alguns não fazem questão, mas a gente sempre pensa em contribuir mais e mais para os alunos. Mas infelizmente não deu, né, de forma diferente, né, aconteceu assim e assim vamos terminar o ano. Eu espero que o pouco que vocês tenham, o pouco que eu consegui repassar, vocês tenham assimilado, porque para quem passar de ano, próximo ano é ensino médio, e aí é um pouquinho mais complicado, né? Tendência é dificultar um pouquinho mais. Mas, né, não pude fazer tudo, mas fiz o que estava ao meu alcance, né? Lembro bem que eu peguei essa turma desde o sexto ano, não teve nenhum conteúdo, assim, que não foi... Todos os conteúdos foram trabalhados, embora alguns vocês tenham tido mais dificuldade, mas todos os conteúdos foram trabalhados, tá? Pelo menos eu consegui fazer isso. Vamos então seguir, né? Esse conteúdo sobre questões ambientais, né? Nós sabemos que o homem, ele tem a terra como sua própria casa, mas que ele também se utiliza de todos os recursos que ele tem, isso para a sua sobrevivência, conforme as suas necessidades. Isso a gente ouve falar desde os conteúdos do sexto ano sobre meio ambiente, desculpe. E ao longo do tempo, né, as questões ambientais, elas são trabalhadas porque existem sim problemas ao longo do tempo. Desde quando o homem vivia em pequenos grupos de caçadores e coletores, que ele começou a extrair do ambiente os alimentos e outros materiais que ele necessitava. Então, esses grupos, mesmo nômades, eles usufruíam de tudo do meio ambiente. E aos poucos eles foram evoluindo técnicas, né, que fez com que eles melhorassem a agricultura, a indústria, até chegar na fase industrial bem mais evoluída. Tanto que eu coloquei essa imagem aqui, do próprio livro de vocês, que retrata trabalhadores na agricultura, só que de forma simples, usando arado, né, com animais, tudo muito manual. Então, era o que eles tinham para aquele momento. Isso no início, né, mais ou menos há 10 mil anos, e aí foi indo até antes do início da primeira Revolução Industrial, que foi no século XVIII. Bem, por conta disso, então, fase do nomadismo, o homem em pequenos grupos, e aí começa a primeira Revolução Industrial. Essa primeira Revolução Industrial diz aqui, século XVIII, ou seja, ano 1801 para frente, tá? Ou 1701 para frente, século XVIII. Em que local aconteceu? Primeiramente na Inglaterra. O que foi modificado? Máquina passou a ser máquina a vapor, trens e barcos a vapor. Qual a tecnologia ou qual a fonte energética? Carvão e ferro. Segunda Revolução Industrial.
já foi século XIX, de 1860 a 1900. França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão já foram os países que tiveram acesso. E lógico, a Inglaterra sempre proporcionando isso, né? As máquinas já foram movidas à energia elétrica, os meios de transporte à combustão, e as fontes de energia eram o aço, a eletricidade e o petróleo. Terceira Revolução Industrial, século XX, anos 1901 para frente, até os nossos dias. Espalhou-se pelo mundo todo, em diferentes graduações, ou seja, em diferentes níveis. Teve lugar que foi mais num nível, outros lugares em outros. Então, se você observar, no Brasil, ano 1950, a industrialização no Brasil, ela começou, as primeiras indústrias do Brasil já começou, o mundo já estava na terceira revolução industrial. Então, quais foram as mudanças? Novas fontes de energia, né? Energia eólica agora, solar, revolução digital, já começou depois de 1960 o uso de computadores, da internet, a informatização. E aí as tecnologias ele cita a robótica, informática, indústrias químicas, engenharia genética e fibra ótica, já bem mais recente. Capitalismo. Por que nós vamos falar de capitalismo? Nós estudamos ao longo desse ano exatamente sobre a globalização. E o que a globalização tem a ver? A globalização ela só foi se dar, de fato, claro, anos 1950, 60, começou a industrialização e tal. Mas essa fase de globalização, em que tudo se tornou bem mais fácil, ela aconteceu exatamente quando a gente já estava com uma produção capitalística mais desenvolvida, tá? Com a industrialização mais desenvolvida. Mas o capitalismo mesmo em si, ele viveu um tempo com o socialismo entre 1917, né, Revolução Russa, até 1989. Mas o capitalismo ele começou bem antes. Olha só, a primeira fase do capitalismo, que foi o capitalismo comercial, começou no século XV. Século XV a gente já tinha Revolução Industrial? Não. Revolução Industrial já foi começar no século XVIII. Ou seja, quando aconteceu a Revolução Industrial, nós já estávamos na fase do capitalismo industrial. O capitalismo comercial era aquele período antes da Revolução Industrial que só eram comércios, os pequenos burgos, as pequenas vendas, no período das grandes navegações, que é a Revolução Marítima e Comercial. O terceiro capitalismo, que foi o financeiro, que foi quando surgiu as bolsas de valores, os bancos, já foi o quê? Século XX. A gente já estava na terceira Revolução Industrial. Tá? E o quarto capitalismo, que é o informacional, que é da informatização, que já é o bem mais recente, já foi século XXI, tá? Então, o capitalismo passou por todas essas fases e ainda estamos vivendo esse período da globalização. Os impactos. Quais foram esses impactos? Tudo isso que aconteceu foi de grande impacto, né, para nós. Nós passamos por grandes impactos, né? Impactos em várias áreas. A questão da exploração, as atividades, elas foram requerendo mais do meio ambiente. E aí começou-se o quê? As questões relacionadas ao desmatamento, as questões ambientais em si, descarte de lixo, a reciclagem. E em 1972, a ONU organizou a primeira conferência sobre o meio ambiente. Foi aí que começaram os protocolos, ou seja, conferências sobre o meio ambiente. A primeira aconteceu em 1972, né? Desde então, é quase consenso que mudanças profundas precisam ocorrer para que haja uma qualidade de vida para gerações futuras, que esse é o chamado desenvolvimento sustentável. Então, assim, as pessoas no mundo inteiro, né, defendem esse modelo de desenvolvimento sustentável. Só que, claro,
os países precisam fazer alguns cortes, precisam tomar algumas medidas para que haja esse desenvolvimento. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque o texto fala que os impactos ambientais, eles começaram com essa revolução industrial. De fato, né? Só que antes disso, já havia a exploração. Onde existe ser humano, mesmo o nômade, já há uma poluição de certa forma, já há um descarte de um lixo, de alguma coisa pelo meio ambiente. Aí eu quero voltar aqui com vocês, lá no capítulo... Deixa eu ver aqui... eu tô conferindo aqui. Acho que é capítulo 2, página 382. Capítulo 2, página 382. Deixa eu ver se é lá onde tem o que eu quero falar. Se não tiver, eu vou falar mesmo assim. Quando ele fala da questão do contrabando, não. Só um minutinho. Pronto. Quando ele fala, a partir de onde ele fala da globalização e cultura. Quando ele fala dessa globalização e cultura, o livro de vocês não tem, mas eu vou trazer na próxima aula. Quando ele fala dessa globalização e cultura, ele está falando de uma questão de que os grandes fluxos de pessoas, de mercadorias, de capital, de informação, de transporte, é reflexo da globalização. E aí ele cita a questão que a cultura é uma coisa cultural, tudo ser transformado. O quê? Costumes, alimentos, modos de vida. E esses modos de vida, eles são alimentados, vamos dizer assim, eles são alimentados pelas questões culturais que vão passando de pessoa para pessoa. Às vezes, até mesmo por gerações para gerações, ou até mesmo de um lugar para o outro, em um mesmo período. Por exemplo, eu tenho a tradição de tomar café com cuscuz, um exemplo. Mas aí eu vou em um outro lugar que as pessoas costumam não... Cuscuz é raro, entendeu? Por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu fui fazer compra, eu quase não acho um flocão. Então, a gente vê que muda. Então, esses costumes, né, essas formas de vida, elas vão mudando, elas vão passando. E isso faz com que as pessoas se sentem atraídas a consumir ou não determinado produto. Até mesmo a questão de uma moda, por exemplo. Tá na moda agora usar tênis assim, assim, assim. Tênis com vestido, por exemplo. Aí, em outra época, quase ninguém usava. Então, tudo isso, todo o impacto ambiental e impacto também na mente das pessoas foi aos poucos foram mudando em decorrência dessa globalização, da troca de experiências, tá? E aí, mais à frente, a gente vai falar detalhadamente sobre algumas questões, né? De lixo, de descarte de lixo, de consumismo, entendeu? De consumo e meio ambiente, tá bom? Temos aqui a atividade desta aula, tá? E vocês vão fazer o relato desta aula e me enviar como alguns têm feito, porque a maioria não tem feito, tá ok? Mas vamos ver se pelo menos nessa última prova a gente consegue. E eu vou passar um trabalho, na próxima aula talvez eu já traga aqui o trabalho, né? Eu espero que vocês fiquem atentos, porque vai impactar na nota, tá? Então, até mais, fiquem com Deus.